Bom dia, hoje eu vou falar um pouco sobre os números decimais. Eu vou tentar dar uma introdução, né, para esclarecer futuramente quando vocês estiverem realizando as contas, né? Então, eu acho que é importante vocês terem essa noção do que é o número decimal. Por que a gente usa a base 10? Por que ela é tão importante e o que significa a posição do numeral, né, nessa base, né, de acordo com o valor que ele quer representar, beleza? Então eu vou começar primeiro pelos números naturais, que são o que a gente usa no dia a dia. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, aí vai assim por diante. A gente podia ter inventar um algarismo, né, um numeral para cada número existente, ou seja, 2, 3, 4, a gente vai infinitamente, até chegar quando chegasse no 30, ao invés de ser o que a gente usa, né, no dia a dia, que é a representação pela base decimal, a gente podia ter um símbolo qualquer, por exemplo, eu vou usar uma hashtag, aí ao invés da gente usar o 30, a gente usa o hashtag. Em vez da gente usar o 31, a gente poderia ter o outro símbolo, podia ser o cifrão, por exemplo. Pronto, a gente tem o 31. Ou seja, o que a gente está vendo aqui, cada número, cada numeral, ele representa um valor, né? Ele é um símbolo que representa um valor, beleza? Então a gente tem 1, 2, 3, 4 e vai até o 9, né, que são os números atuais. Tem o 0 também, né, que eu não usei, mas beleza. A gente ia ter, né, até o 9. O que acontece depois do 9? Depois do 9, a gente, em vez de usar outro símbolo, em vez de usar, por exemplo, um hashtag, o cifrão, a gente usa ele como uma base para representar outra casa decimal. Ou seja, ao invés da gente usar o numeral em si, né, ao invés da gente usar outro símbolo, a gente usa esses mesmos algarismos, né, de 1 até o 9, e a gente vai repetindo eles de acordo com a base 10 até a gente ter o valor que a gente quer representar. Então vamos lá. A gente quer representar 10. Vamos lá. O que é o 10? A gente poderia usar esses números e ir até o 10. Por exemplo, eu vou usar um símbolo aqui, deixa eu me inspirar no teclado, o asterisco. Pronto. A gente tem um símbolo para o 10. A gente ia contar 1, 2, 3, 4, 9, 10. A gente ia ter. Ficou estranho esse asterisco aqui, melhor não usar ele não. Melhor usar outra coisa, né? Deixa eu apagar aqui que eu estou usando outro recurso, estou experimentando. Então a gente poderia usar, por exemplo, deixa eu ver alguma coisa aqui. Aqui, ó, esse símbolo aqui, ponto. Isso aqui representaria o 10. Ou até mesmo usar uma letra, por exemplo. A gente poderia usar o A, o B, o C. Porque na verdade as letras também são símbolos, né? A gente poderia usar o alfa, ou seja, 10 unidades, que seria o valor 10, né? Que eu queria representar 10 objetos, seria pelo símbolo alfa. Mas ao invés disso, a gente usou as bases. Então, chegou no 9. Ao invés de eu usar outro símbolo, eu simplesmente boto um aqui na casa das dezenas e o 0. Ou seja, quantas unidades nós temos? 0 unidades. Quantas dezenas nós temos? Uma dezena. O que o 10 representa? Representa que a gente tem 10 mais 0. Ou seja, esse 1 aqui, ó, a gente vê que ele não está representando 1. Isso aqui, na verdade, representa uma dezena. Mas ele, né, uma dezena não representa uma unidade. Ele representa
10, ele representa uma dezena. Mesma coisa por 100, vamos lá. 100. O 100 aqui, esse 1 localizado depois de 2 0, ele não representa uma unidade, ele representa uma centena. O que é uma centena? São 10 dezenas, que são 100 unidades. Ou seja, a gente vê que de acordo vai para a esquerda, a gente vai adicionando a base 10. A cada 10, nós passamos para outra casa, por assim dizer. E isso, né, pode confundir um pouco vocês, principalmente quando chega na relação das casas das... Nossa, tá bem curto isso aqui. Isso pode confundir um pouco vocês quando chega a vírgula e depois da vírgula. Mas vocês vão ver que é bem simples, né? A gente vai fazer esse processo aqui para tentar esclarecer o que é a vírgula, né? Beleza. Uma coisa interessante que eu acho bom ressaltar é que vai até o infinito, ou seja, a gente tem as unidades, né, que é o 1, a gente tem as dezenas, que é depois das unidades, nós temos as centenas, nós temos os milhares, a gente vai assim por diante até o infinito, não acaba, ou seja, aqui ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. A cada 10, né, a cada 10 unidades, a cada 10 da casa anterior, a gente tem uma nova representação numérica. E vai até infinito, beleza? Então, uma forma de eu escrever um número, por exemplo, é 15. A gente escreve 1 e o 5. O que esse 5 representa? 0 centenas, 0 milhares, 0 dezenas de milhares, 0 centenas de milhares. A gente poderia, por exemplo, escrever esse número ao infinito. Por quê? Porque existem infinitos zeros à esquerda. E quanto à direita? É aí que vai entrar a questão dos números decimais, beleza? Então, eu acho que essa noção de você ter o que representa o número natural, né? Eu acho que é importante a gente partir dessa base, né? Desse pressuposto para reconhecer exatamente o que está acontecendo nos números à esquerda. Então, beleza. A gente vê que aqui vai um infinito, ou seja, para representar 15 unidades, a gente não pode, a gente pode, na verdade, mas é uma forma que ia gastar muito tempo, ia ser muito, não, ia gastar tempo infinito, basicamente. Você ia falar 15 e você quer anotar 15 unidades, você ia passar o resto da sua vida colocando 0, 0, 0, 0, 0, e você ia travar aí, né? Ou seja, você ia perder sua vida escrevendo 0, basicamente. Mas não é isso que acontece. A gente escreve só o número que a gente quer representar. Ou seja, a gente não precisa escrever quantos zeros tem à esquerda. Mas em relação à direita? Porque a gente viu, ó, que esse número aqui é uma unidade. Esse aqui é uma dezena. Esse aqui representa 10 unidades, ou seja, a cada uma dezena nós temos 10 unidades. E a cada uma centena, vou escrever o outro número aqui, 300. A cada uma, ficou bem pequeno, a cada uma centena nós temos 10 dezenas, nós temos 100 unidades. A cada um milhar, vou botar aqui o 4, nós temos 10 centenas, nós temos 100 dezenas, nós temos 1000, né? Nós temos 1000 unidades, beleza? Ou seja, a gente já tem essa noção, né, do que representa o número decimal, né, a casa 10. Então a gente precisa agora conhecer o que a gente está representando aqui. Esse número aqui, ele representa 4. Esse 4 aqui, ele representa 4.000. Esse 3 aqui, 300. Esse 1 aqui, 10. Esse 5 aqui, 5 unidades. 5. Ou seja, esse número pode ser escrito da seguinte forma. 4.000, desculpa.
mais 300 mais 15 mais, mais 10 mais 5. Você vê que a cada unidade que a gente vai pagar à esquerda, nós temos a adição de um zero, ou seja, esse 4 aqui ele representa 4.000. Esse 3 aqui representa 300. Esse 10 aqui representa 10. E esse 5, 5. Ou seja, a cada casa que a gente vai para a esquerda, nós temos a adição de um zero. Beleza? E a gente vai fazer o seguinte agora. Agora nós vamos entrar nos números decimais em si, que podem ser um pouco mais confusos. Por quê? Porque aqui são números que a gente vê no dia a dia, né? São números decimais. São números naturais, desculpa. Então a gente enxerga no dia a dia, né? A gente tem noção visual deles. Em relação aos números decimais, fica um pouco mais abstrato, mas a ideia é a mesma. Não é... A ideia é basicamente a mesma, né? A gente não está mudando, a gente não está descobrindo a roda. A gente está fazendo a mesma coisa, só que com representações fracionárias. Ou seja, a gente vai entrar aqui no campo de números que já não são observáveis no dia a dia, assim, naturalmente. Embora a gente vai ver que, como a gente usa os números, né, no dia a dia, a gente usa sim essas representações gráficas no dia a dia, né? Eu vou mostrar para vocês algum exemplo e tudo mais. Ou seja, a gente tem uma unidade. E se eu colocar uma vírgula e colocar um zero, continua sendo um. Por quê? Porque aqui é um décimo. Vamos lá. Eu sei que pode complicar um pouco, mas eu vou tentar esclarecer isso futuramente. Aqui é um décimo, ou seja, a cada 10 décimos a gente tem uma unidade. Beleza? Vamos de novo. 0. A cada 100 centésimos nós temos uma unidade. E a cada 10 centésimos nós temos um décimo. Vamos de novo. Aqui eu acho que é milésimo, né? A cada 1000 milésimo nós temos uma unidade. A cada 10 milésimos nós temos uma centena. Uma centena? Não, acho que eu errei. É um centésimo. E a cada 100 milésimos nós temos um décimo. Ou seja, você vê que a ideia é a mesma? É como se a gente estivesse nos números naturais, só que aqui a gente já não está com valores inteiros, né? A gente está com partes. Aqui a gente está trabalhando com partes, né? A gente tem aqui, porque uma unidade é o que a gente conhece, é uma maçã, mas um décimo é uma maçã sobre 10, ou seja, a maçã dividida em 10 partes. E um centésimo é uma maçã dividida em 100 partes. Um milésimo é uma unidade em... Vamos lá, agora eu peguei aqui um resuminho, né, na internet para mostrar para vocês exatamente o que está acontecendo, o que esse número aqui está representando. Então a gente viu que na parte inteira, né, na parte dos números naturais, nós temos essas a cada casa que a gente vai para a esquerda, né, nós temos uma casa decimal a mais. Ou seja, ele vai representar, ao invés dele representar as unidades, ele vai estar representando a casa decimal daquele valor, né? Então, o 3 aqui representa 3 unidades. O 2 aqui, 2 dezenas. O 4 aqui, 4 centenas. E o milhar aqui, a unidade de milhar, representa 1000. Representa uma unidade de milhar, né? Acho melhor deixar desse jeito, fica mais esclarecedor. E a gente já fez, né, aquela fórmula lá que vai somando, ou seja, 1000 mais 400 mais 20 mais 3. Quando a gente vai para depois da vírgula, o processo continua o mesmo. Só que ao invés da gente partir da direita para a esquerda, nós vamos da
direita para a esquerda. Então, o que pode confundir um pouco, né? Mas vocês vão ver que é basicamente o mesmo processo. Eu vou depois até fazer uma analogia, né, para ficar mais claro. Vamos lá, a gente tem aqui um décimo, ou seja, a gente tem 10 partes de uma unidade. Nós temos centenas, nós temos milésimo. As centenas são 100 partes da unidade, o milésimo são 1000 partes da unidade. E o milésimo são 10 partes do centésimo. O centésimo são 10 partes do décimo. O décimo, 10 partes da unidade. Assim como a unidade são 10 partes da dezena. A dezena são 10 partes da centena. A centena, 10 partes da unidade milhar. Beleza? Então eu quero que isso fique bem claro para vocês. Então, o lance é que não é usual a gente representar o número depois da vírgula da esquerda, da direita para a esquerda. Por quê? Vamos lá, vamos ver o porquê. Eu acho que eu já posso deletar isso e já posso ir mais na minha ideia mesmo. A gente viu que nos números naturais, né, na parte inteira, vai até o infinito. Opa, eu escrevi o 8 aqui, né? Vai até o infinito. E depois da vírgula? Depois da vírgula também vai, ou seja, dá para a gente representar infinitos números. Porque nós temos infinitos, dá para dividir algo em infinitas partes, né? Então, se aqui a gente tem, por exemplo, 10.000, aqui nós teremos, por exemplo, uma dezena de milhares. Eu não sei o nome, para ser honesto com vocês, mas a gente teria essa mesma representação aqui, ó, que seria a mesma coisa que 1 sobre 10.000. Beleza? Então a gente pode ir para o infinito, ou seja, você precisa entender que a partir da esquerda, aqui é maior e aqui é menor, tal como aqui é maior e aqui é menor. E talvez esse... Mas eu vou apagar isso aqui, para vocês entenderem, ou seja... não foi como eu queria, né? Mas beleza. 10.000 e 1 sobre 10.000, né? A gente vai aumentando a cada... Quando passa de 10, a gente aumenta uma casa. Passa de 10, aumenta uma casa. Passa de 10, aumenta uma casa. Ou seja... A gente tem aqui, se a gente tivesse 10 desse aqui, nós teríamos, em vez daqui a gente ter 0, a gente teria 1, e aqui a gente teria 0. Se a gente tivesse 10 desse aqui, a gente aqui teria 1 e 0, ou seja, a gente teria, eu vou representar, aqui a gente tem o 0, e aqui a gente tem 1, beleza? Ou seja, imagine que você está medindo algo muito pequeno, muito pequeno. Você vê que dá para dividir esse 1 aqui em infinitas partes, ou seja, daqui até daqui até aqui, ó, dá para você dividir infinitamente, ou seja, dá para você chegar em quantidades muito pequenas, né? Mas a gente vai dividir por 10, vamos lá, por 10, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente dividiu em 10 partes, beleza? Ou seja, cada pedacinho aqui, ó, representa 1/10 desse 1, beleza? Então, por exemplo, aqui seria 0, eu vou diminuir um pouco a espessura, vai ficar mais nítido, né? Eu vou tentar dar um zoom também, que é para ainda facilitar ainda mais. Aqui seria 0,1. Aqui seria 0,2.
e assim por diante, né? Eu não vou escrever tudo, porque eu acho que vai dar um... Acho que é desnecessário, acho que já deu para entender. Aqui seria 0,9, e aqui, né, como passaria de um décimo para a unidade, aqui seria 1, ou então 10 unidades, né? Ou então 10 décimos. Beleza? Então, é basicamente isso que é a ideia do número decimal, né? A gente vai dividindo infinitamente até a gente ter a precisão. Eu acho que esse número é muito importante, né? Até a gente ter a precisão do que a gente quer representar. Então, vamos lá. Aqui a gente tem 0,01. 0,01 décimos. Mas e se eu quisesse ainda mais, né? Eu vou redesenhar aqui porque eu acho não dá mais para dar zoom, né? Então eu vou pegar aqui, fazer uma linha, beleza. E aqui a gente tem os... Opa! Aqui a gente teria o 0. E aqui a gente teria o 0,1. Você vê que ainda dá para dividir em 10 partes. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? E aqui a gente teria aqui, ó, 0,0. Não ficou tão nítido, eu vou tentar... nossa. Eu vou tentar diminuir um pouco aqui para facilitar o processo, o entendimento, né? Aqui a gente teria o 0, por exemplo, aqui a gente teria 0,01. Vocês entendem que dá para fazer esse processo infinitamente, que dá para eu dar zoom aqui e dividir em 10 partes, fazer 0,001. Que dá para eu pegar essa parte aqui até o 0 e dar zoom de novo e fazer 0,0001. Isso dá para fazer infinitamente. É basicamente isso que o número decimal é. Ele é uma parte da unidade, ou seja, se aqui é 1 centímetro, deixa eu desdar o zoom, né? Se aqui é 1 centímetro, aqui seria um décimo, né? Aqui é 1 centímetro. Não, acho que aqui seria um milésimo, eu acho. Seria um milésimo. Eu não sei, a unidade de medida eu não sei o nome, né? Apesar de eu conseguir fazer cálculos, não me vem na cabeça o número, né? Mas vamos por metros, acho que metros fica mais fácil. Aqui é um metro, aqui é um decímetro, ou seja, se a gente dividir em 10 e pegar essa unidade aqui, a gente teria 1 decímetro de 1 metro. Se a gente desse o zoom, aí sim a gente teria 1 centímetro, que o centímetro é o metro dividido em 100 vezes, beleza? Então, a gente teria nesse caso 1 centímetro, né? A distância, se a gente pegasse o 1 metro, dividisse em 10 vezes, a gente teria aqui, ó, 1 décimo. Acho que é decímetro. Esse 1 décimo dividisse em 10 vezes, a gente teria, né, a parte mais próxima do 10, né? A gente teria 1 centímetro, beleza? Então, é basicamente isso. Beleza. É um pouco difícil a gente passar isso para a vida real, porque eu exemplificar isso na vida real, que eu acho que pode confundir vocês, porque na vida real a gente usa unidades diferentes para referir a valores que representam a mesma coisa. Ou seja, vamos lá, por exemplo, ao invés de eu falar que eu tenho 0,5 reais, eu falo que eu tenho 50 centavos. Mas 50 centavos não é igual, né, a 0,5 reais, mas não mas a unidade de medida aqui é reais. A unidade de medida aqui são centavos. Então isso confunde um pouco, né? Por isso que eu estou evitando dar exemplos na vida real, porque pode rolar essa confusão. Por exemplo, eu tenho 1 centavo, é a mesma coisa que 0,01 real. Mas eu acho que a gente falar desses valores assim mais abstratamente, de forma abstrata, a gente consegue entender o que é. Beleza?
Então a gente tem a mesma coisa com metros e quilômetros. Eu ia dar exemplos, né, na vida real, eu entrei no meio do caminho, mas eu percebi que eu ia ter essa dificuldade, porque na verdade a gente transforma valores. Por exemplo, a gente tem 2,5 quilômetros. 2,5 quilômetros são quantos? São 2.000 metros, são 2.500 metros. Ou seja, você vê que são unidades diferentes, são coisas diferentes, mas que representam a mesma, ambos representam distância. Só que aqui em metros e aqui em quilômetros. Só que você vê que a vírgula aqui ela facilita o processo. Em vez de você falar 2,5 km, você 2,5 km, que é basicamente a mesma coisa. Basicamente não, é a mesma coisa. Por quê? Mas por que esse meio? Eu acho que isso pode confundir um pouco vocês. É porque esse 0,5 representa a metade. Na verdade é bem simples, porque esse 5 aqui depois da vírgula, ele representa 5 sobre 10, que é um décimo, né? Que aqui é 10. 5 décimos. Então, se a gente simplificar, né, por 5 dá 1 sobre 2. Então, meio aqui já está meio que implícito. Mas por que eu vou tentar esclarecer aqui para vocês, né, para não surgir essa dúvida. Esse 5 aqui, ele não está representando, ele está representando metade, né, na base 10, ele representa metade. Sempre na base 10 o 5 representa metade. Ou seja, quanto é a metade de uma dezena? Vamos lá. A metade de uma dezena é 50. A metade de uma dezena é 5. Você vê que quando a gente passa aqui, ó, a metade da casa posterior é o 5. Ou seja, o 5 que representa a metade, ou seja, a metade de 100 é 50. A metade de 10 é 5. A metade de 1000, no caso seria 500. É basicamente isso. Por isso que o número após a vírgula, a metade de 1 é 0,5, por exemplo. E vai assim infinitamente. Representação. Eu vou fazer aqui para finalizar fazer uma representação dos números em outras bases. Por enquanto vocês não precisam saber, né? Mas é um extra. Se a gente usasse o 2 como base, ou seja, ao invés da gente usasse o 10 como base, ó, 100 e aqui a base 10. A gente usasse o 2. A gente usa o 2 nos computadores, né? A base binária. Ou seja, a gente usasse o 2 como base. Se a gente fosse usar o 2 como base, o processo seria igual ao de 10. Só que ao invés de a gente usar os números naturais até o 10, a gente usaria só até o 1, né? O 0 e o 1. Ou seja, vamos lá, eu vou representar um 1 em base binária. 1. Por quê? Porque o 1 em si, ele representa ele já está presente, né, na base binária. No caso, vocês vão ver que vai haver diferença quando houver o 2, o 3 e tudo mais. É a partir do 3 que vai ter essa diferença. O 0 em base binária, né, também vai ser 0. Beleza? Vamos agora, né, mostrar outros números. Bora lá. O 2, como seria o 2 em base binária? O 1 aqui estaria numa casa. A gente, como o 2 já não cabe nessa base, a gente faria o seguinte, a gente colocasse o 1 aqui e o 0. Ou seja, na base binária, o 1 e o 0, que seria o nosso 10, representaria 2, seria 2 unidades. Beleza? Ou seja, aqui seria o 0, a gente teria 0 unidades de 2, e aqui a gente teria uma unidade de 2. Entendeu? Ou seja, a gente seria 2 mais 0.
Vamos agora representar o 3. O 3 já complica um pouquinho, vamos lá. O 3 seria 1 e 1. Por quê? Porque aqui a gente teria 2 e aqui a gente teria 1. Vamos agora o 10. Eu acho que eu vou finalizar a aula aqui, eu acho que eu já passei o principal, eu ainda tenho que editar, então vamos ficar por aqui, né? Eu ia passar também sobre números binários, que é para vocês verem que dá para usar outras bases, só que acontece que pode complicar um pouco, então vai ficar só isso mesmo. Obrigado, né, por assistir até aqui e até mais.